Vamos montar um multivibrador astável valvulado? E aí, moçada, beleza? Eu coloquei aqui, desse lado, uma ligação tradicional de astável a transistor e aqui a válvula. Eu já expliquei também no vídeo anterior que a finalidade desse vídeo não é ensinar a fazer um multivibrador, porque ele não é um circuito muito útil. Já foi na época da TV a válvula, isso aqui era comum nos geradores de sincronismo vertical e horizontal. Começando aqui no transistor, você vê que o resistor de base está para cima e na válvula o de grade está para baixo. Por quê? Porque o transistor, se não tiver nada na base, a tendência é ele cortar. Então eu coloco um potencial positivo na base para ele ficar no limiar da condução, para facilitar que ele conduza. E a válvula é exatamente ao contrário. Se eu não colocar nada na grade dela, ela vai tender a condução. Esse resistor, portanto, tira um pouquinho dessa vontade dela de conduzir naturalmente e deixa ela quieta no corte. O astável são dois amplificadores realimentados. Vamos supor, nesse caso, que esse transistor conduziu primeiro, ele fica praticamente com 0 volt nessa posição, porque a chave fechou. A gente sabe que não é exatamente 0, mas para efeito de análise vamos considerar. Aqui tem 0 volt, esse LED conduz. Esse capacitor é jogado para nível baixo também. Aqui eu tenho nível baixo e aqui também. Esse transistor entra em corte. Com ele em corte, esse LED apaga e esse capacitor fica ligado no positivo, fica carregando pelo positivo através desse resistor e a base aqui, porque esse transistor está conduzindo. Depois de um certo tempo, esse capacitor começa a se carregar porque eu tenho o positivo vindo por aqui e desse lado está negativo, certo? Nesse momento eu tenho uma carga, o positivo fica desse lado, até que eu atinja o nível de condução da base desse, em torno de 0,7 volts. E ele começa a conduzir. Aí o contrário acontece. Esse transistor conduzindo, acende o LED, descarrega o capacitor, o que zera a tensão nessa base, e esse entra em corte. E aí tudo começa novamente do outro lado. E na válvula? É exatamente igual. Agora vamos entender como que a válvula vai funcionar nesse caso. Vamos supor que quando eu liguei o circuito, essa válvula conduziu. E ela tem 0 volt. Aqui é mais mentira ainda, nunca vai ter 0 volt. Mas, de novo, para a gente analisar. Esse LED acende e esse capacitor é descarregado. Porque esse resistor aqui está ligado no negativo e desse lado do capacitor. Do outro lado eu tenho negativo também. Portanto, esse capacitor aqui fica descarregado. Do outro lado, a válvula está em corte. Não tem nada sendo drenado para baixo. E a tensão acaba sobrando nesse capacitor. Eu tenho então o positivo para cá e o negativo para cá. Esse capacitor está sendo carregado através desses dois resistores. O tempo de carga e, portanto, o tempo de oscilação desse circuito depende desse e desse resistor com esse capacitor e desse resistor com esse capacitor. Tem que tudo isso entrar no pacote para dar o tempo da piscada ou da frequência de oscilação. Esse capacitor então vai carregando, porque essa válvula está em corte, eu tenho uma corrente nesse sentido aqui. Isso mantém essa grade positiva e a válvula conduzindo. Só que chega um momento que o capacitor carrega.
e essa corrente não vai existir mais. E sobrou para a válvula só o negativo, e ela vai cortar. Quando isso acontece, imediatamente sobra a tensão aqui em cima. Esse LED vai apagar e a tensão positiva ficou aqui em cima. Não tem mais dreno para baixo, a tensão positiva sobrou aqui. O que faz eu ter uma condução nesse sentido aqui. Ficou positiva a grade dessa segunda válvula, ela conduz. O LED acende e com isso eu descarrego esse capacitor que estava carregado. Porque aqui ficou, eu liguei para baixo e aqui já está embaixo. Então tem negativo de um lado e do outro do capacitor, ele vai descarregar. E aí vai começar tudo de novo. Esse capacitor em algum momento vai ficar carregado. Esse momento, de novo, depende da capacitância e das resistências. Essa corrente não vai existir mais e a grade acaba ficando só no negativo, o que corta ela. Cortando, esse lado volta a ficar positivo, não tem mais nada descendo, aqui fica positivo e a corrente flui nesse sentido por esse capacitor, e o que faz essa grade ficar positiva e essa válvula conduzir. Com isso eu tenho todo o funcionamento do multivibrador astável. Na época da TV, a válvula era um circuito assim, obviamente sem LED, né? Só que tinha uma saída ou aqui, onde eu fazia o oscilador sincronizar com a emissora de TV. A técnica era construir um circuito desse que oscilasse numa frequência um pouquinho menor do que o sincronismo vertical e o horizontal. Quando você sintoniza uma TV, ela tem os pulsos de sincronismo que vem aqui e faz a válvula conduzir ou cortar um pouquinho antes do que o momento do tempo de carga. E o que acaba fazendo esse cara sincronizar com os pulsos que vem lá da emissora. Ou seja, esse cara começa a trocar de estado exatamente no momento que o sinal de sincronismo chega e acaba fazendo a imagem aparecer na tela da forma correta e não correndo desordenadamente aí por falta de sincronização. Vamos fazer um pouco de conta agora? Dá uma olhada aí nessa tela do datasheet da válvula. Vamos ver alguns valores importantes. Esse maximum ratings, acho que é assim que fala, é o máximo. Eu não posso ultrapassar isso com o risco de ela não funcionar ou até danificar. Claro que não é um transistor. Se eu extrapolar o limite de um semicondutor, ele queima na hora, ele não te dá oportunidade de erro. A válvula, você vai sentir que tem algo errado, vai pular faísca azul, vai avermelhar a placa. E aí, se você não desligar em menos que 5 minutos, ela vai ser destruída. Mas veja só, a tensão máxima contínua de placa é de 300 volts. Toma cuidado com esse valor, portanto. Aliás, eu vou fazer no próximo vídeo algumas opções de fonte de alimentação para você poder trabalhar na bancada, fontes de alta tensão para válvula. Outra informação importante que eu preciso é saber a resistência interna dela, porque eu quero calcular esse resistor aqui, o resistor de placa. Para limitar, eu não posso queimar esse LED. Vou ter uma tensão bem alta e a válvula conduzindo. Se eu deixar extrapolar, esse bicho queima. Como é que eu calculo, portanto, esse cara que é essencial no momento? Nesse ponto você está vendo que a corrente máxima de placa é de 20 mA. Eu vou calcular para 15, portanto. LED de alto brilho, 15 mA é o valor. E aqui
valores típicos, você vê que a resistência interna da válvula vai entre 6.500 e 7.700 ohms, dependendo do circuito, dependendo de como você liga. Eu vou considerar o pior caso, o mais perigoso, que é o de 6.500 ohms. Ou seja, entre placa e catodo, ou entre anodo e catodo, eu tenho uma resistência interna de 6.500. Vamos colocar esses números aí. A corrente, vou calcular para 15 mA. Se eu tenho 15, é um circuito série isso. Esses 15 mili estão passando por esse resistor, esse LED e a válvula. No LED, vou tentar segurar 1,5 V. E a minha pergunta é, quem é esse resistor? Como eu calculo? Vamos separar então os números para resolver esse problema. Vamos lá, é tudo lei de Ohm. Uma informação que eu não passei para você é a tensão de alimentação. A minha fonte tem 180 volts. Se você lembra das aulas de lei de Kirchhoff, em alemão se fala Kirchhoff, você vai concordar comigo que 180 volts se divide entre esses três elementos. Divisão de tensão no circuito série. Legal, eu quero ter 1,5 aqui, não sei quanto tenho aqui, não sei quanto tenho aqui. Para saber o valor do resistor, eu preciso de tensão e corrente. Tensão sobre corrente vai me dar o valor da resistência dele. Legal, mas qual é a tensão? Bom, vamos descendo então. Eu tenho 180 volts na fonte, tenho 1,5 aqui e tenho alguma coisa aqui. Olha só, aqui eu não sei quanto é, mas eu sei que são 6.500 ohms e 15 mA. Pronto, lei de Ohm. Tensão sobre a válvula é igual a R vezes I, que será 6.500 vezes 15. Isso dá quanto? 97,5. Vamos substituir esse número aqui. Agora parece que as coisas ficaram mais fáceis. 180 está dividido entre alguma coisa, 1,5 e 97,5. Portanto, é uma subtração simples agora. Colocando números, 180 menos a tensão do LED menos a tensão da válvula, que dá 81 volts. Agora eu sei qual é a tensão desse resistor. Vamos colocar o número. Acredito que para calcular esse carinha, agora ficou fácil. Eu sei que são 15 mA, 81 volts, lei de Ohm. R é igual a U sobre I. 81 dividido por 15 mili. E teremos 5.400 ohms. Esse é o cara. Esse R precisa ter 5.400 ohms. Claro que esse é um valor de referência. A resistência interna da válvula varia conforme o circuito, conforme a polarização. Pode ser que eu tenha que subir ou descer um pouquinho. Isso que é a graça do projeto. Você calcula um número, que é a sua referência, e provavelmente você vai ter que variar um pouquinho para fazer aquele ajuste fino e fazer a coisa funcionar direitinho. Todo projeto tem a etapa de conta e a etapa de bancada. Não pode ficar sem nenhum dos dois. Uma coisa que a gente não pode esquecer é a potência desse resistor. Se eu colocar um de 1/8 watt aí, vai funcionar? Não sei. É provável que não, porque a tensão é muito alta. Não é por causa da tensão ser alta, porém é a dissipação de potência em cima dele. Potência do resistor pode ser calculada por diversas equações. Uma delas é U vezes I, 81 volts vezes 15 mA. A outra é a equação do efeito Joule, que é I ao quadrado vezes R.
Vamos fazer do mais fácil. U vezes I. 81 vezes a corrente. Quanto dá isso? 1,21 watt. É muita coisa para um resistor de 1/8. Se você for pegar qualquer peça aí que você tem para fazer só um teste, um de 1 watt vai aguentar, mas vai ferver. Para fazer uma coisa definitiva, isso não serve, é muito pouco. Pode colocar pelo menos 2 watts aí. 2, 3 watts. E o bichinho vai ficar quente ainda. O que sobra pra gente agora? Precisaríamos calcular esse resistor e o capacitor, sabendo ainda que eu tenho um resistor de 5.400 em série para calcular o tempo da oscilação. Só que eu não vou entrar nesse mérito, porque a ideia não é calcular um circuito desse. A ideia é começar a entender a válvula, é a didática dela. A gente não está falando nem de curva característica ainda, só para falar exclusivamente de corte e saturação. O valor desse resistor, eu vou pegar um que eu tenho e o capacitor que eu tiver aí que suporte pelo menos os 180 volts. E vamos ver o que acontece na prática, vamos ajustar valor para que os LEDs pisquem de uma forma que dê para ver, para que não seja necessário um osciloscópio. Vamos para a montagem prática então. Next.